Boa tarde a todos. Vamos iniciar o estudo da tarde de hoje com uma leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel a mensagem. A lição que caiu para a gente hoje é a 82, sem desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Disse Paulo, está registrado na Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem, entregaram-se ontem às manifestações da fé, entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança penetrando no caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem-estar, de bem-fazer. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados às deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por suas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimentos. Então, a leitura não podia ser mais propícia, né, ao nosso querido Chico. Então, a gente agradece a espiritualidade maior, a Deus, nosso Pai, Divino Mestre Jesus, essa oportunidade de aqui estarmos para ouvir falar desse irmão que tanto nos exemplificou o que a leitura de harmonização nos traz, que é o exercício do bem, sem desfalecimento, né? Então, que o nosso irmão Feliciano seja inspirado por tudo que nós precisamos ouvir hoje e que a gente também se inspire no querido Chico para prosseguirmos na nossa caminhada. Que tenhamos um bom estudo, de muita paz, que assim seja, graças a Deus. Acabou meu conforto. Acabou o conforto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer o convite, né? Convidado. E aqui vamos falar do Chico Xavier, uma pessoa espetacular, maravilhosa. Tinha que ter pelo menos 2 vezes por ano uma palestra sobre Chico Xavier. Ele é uma pessoa maravilhosa. Né? E ele é dotado de 1000 modos de mediunidade. Ele é muito modesto. Né? Então, eu vou contar uma coisa que aconteceu com a minha irmã. A minha irmã lá em Porto Alegre, eu sou gaúcho, estou no Rio há mais de 50 anos, mas sou gaúcho. Minha irmã lá em Porto Alegre frequentava um centro espírita e o pessoal do centro espírita resolveu fazer uma visita ao Chico lá em Uberaba. Eles compraram passagem para ir de Porto Alegre para São Paulo e lá eles pegavam outro ônibus de São Paulo para Uberaba para visitar o Chico. Então, dia marcado, foi para a rodoviária, mas foi um dia que caiu um temporal na cidade, muitas ruas alagadas, aquela coisa toda, só apareceu ela e um colega lá chamado Newton, apareceram lá, o resto ninguém foi. Bom, e resolveram ir assim mesmo, aí foram. Bom, aí quando no ônibus de São Paulo para Uberaba, o ônibus estava caminhando na estrada e um caminhão jogou uma pedra e quebrou o vidro do ônibus, para-brisa. Aí o ônibus, então, não podia circular, saiu para-brisa, entrou numa cidadezinha ali, até que botaram
o para-brisa novo, e ele continuou. Com isso, o ônibus atrasou muito, né? Eles iam chegar lá, iam ficar no hotel, e depois tomar um banho lá e na reunião do Chico. Aí chegaram lá, eles resolveram fazer o seguinte: desceram do ônibus, pegaram um táxi, já foram direto para o centro espírita, porque estava na hora, né? Aí tem a minha irmã que quando chegou lá, ela não conhecia, viu o número, entrou lá, ele estava na porta, ela nem viu. Aí ele estava na porta, ele falou: Eloá, é o nome dela. Eloá, vocês passaram um susto na viagem, né? Mas deu tudo certo, tá? Eu estou te esperando aqui para começar a reunião, quero que você sente na mesa comigo lá. Então ela e o Nilton foram para lá e disseram: não, diga para o seu marido para ele sentar lá na plateia. Ela falou: que marido? Você é meu colega. Ele riu, né? 2 anos depois ela casou com ele. O Chico está em outra dimensão, cara. Ele está dando outra dimensão. Então vamos lá. Isso aqui não é o segundo. Ele viveu 92 anos. Nasceu dia 2 de abril, hoje. Né? 2 de abril de 1910. Hoje, ele, se fosse vivo, estaria fazendo 115 anos. Né? 115 anos. Desencanou em 92. É o mais famoso médium brasileiro. Exemplo máximo de trabalho, de amor e de humildade. Ele tinha um amor extremo e muito humilde. Né? Escreveu mais de 450 livros que venderam 50 milhões de exemplares. Não tem um autor brasileiro que vendeu 50 milhões de exemplares, nem em português. Tá? Ele vendeu 50 milhões de exemplares. Se ele cobrasse por isso, estava milionário. Né? Mas ele psicografou 10 mil cartas de espíritos para seus familiares. Era comum uma mãe perder um filho, assim, um filho jovem, minha mãe ficava desesperada e ia falar com ele. Me arranja a notícia do meu filho. Ele sempre dizia a mesma coisa: olha, o telefone só toca de lá para cá. Eu não posso, eu. Mas acontece que, vamos ver o que acontece. E muitas vezes o filho aparecia lá e dava uma mensagem para ele. 10 mil fizeram isso. Quantas pessoas ele ajudou, né? Muito bem. Vivemos de forma modesta com o seu salário de datilógrafo do Ministério da Agricultura. Todo mundo que sabe o que é datilógrafo? É uma coisa que hoje em dia os novos não sabem, né? Eu cheguei a fazer curso de geografia. Doou todos os direitos autorais de seus livros para instituições de caridade. Doou tudo. Humilde mesmo. Né? O que é isso, mano? Desencarne de sua mãe. Ficou órfão aos 5 anos de idade. Seu pai distribuiu os 9 filhos entre os familiares. E Chico foi entregue a sua madrinha, Rita de Cássia. O pai dele, que era bilheteiro, vendia bilhete, com 9 filhos, o que queria fazer? Ele distribuiu um filho para cada parente. E entregou o Chico para a madrinha do Chico, que era Rita de Cássia. Né? A madrinha era uma pessoa perturbada, batia no garoto por qualquer motivo. Além de vesti-lo de menina, alegava que o menino tinha o diabo no corpo. Na verdade, era ignorância de parte dela, porque ele tinha percepções, ele via coisas, ele falava com pessoas, e ela achava que ele era maluco. Né? Aí foi falar com o padre falou: é maluco. Então, aí piorou, né? Não devia ter falado com o padre. Né? Açoitavam com uma vara de marmelo e passou a cravar garfo de cozinha em seu ventre. Não permitiam que ele fincava um garfo, ele não tira. Pô, ele ficava com o garfo fincado ali, pô, né? Aí mas graças a Deus ele recebia conselho que nunca a visita da mãe dele, né?
Seus únicos momentos de paz eram diálogos com sua mãe desencarnada, que aconselhava a ter calma e esperar por dias melhores. A mãe, calma, vai melhorar. Ninguém passa por não ter que passar. São certas coisas que ele tinha que passar. Infância dele. Filho de João Cândido, um vendedor de bilhetes de loteria, e de Maria João de Deus, lavadeira, ambos analfabetos. Tinha 8 irmãos, eles eram 9, né? 9 em casa. Entrou para a escola primária aos 8 anos de idade. Estudava pela manhã e trabalhava numa tecelagem na parte da tarde, trabalho infantil. Para ajudar a família, ele trabalhava de tarde numa tecelagem, né? Botar um criança para separar a coisa lá, botar para trabalhar, né? Isso é contra a lei, mas... Em 1922, quando estava no 4º ano, recebeu uma menção honrosa numa redação que fazia parte de um concurso estadual sobre o centenário da independência do Brasil. Confessou ao professor que o texto foi ditado por um homem do outro mundo. Ele estava sentado na carteira dele, sem inspiração nenhuma. Aí chegou um homem e disse assim, qual é o problema, garoto? Ele falou, não, eu tenho que escrever. Peraí, escreve aqui o digitar. Escreveu, ganhou o prêmio. Assim também não vale, né? Não, mas ele foi bem sincero aí. Ganhou o prêmio. Retorno ao novo lar. 2 anos após, seu pai casou novamente e reuniu os novos filhos em um novo lar. Aí eu tenho que dar meus parabéns à segunda esposa dele, que casou com um cara já com 9 filhos. De cara já começou a vida com 9 filhos. Caramba! Aí você disse, já estava precisando casar mesmo. Aos 17 anos de idade, começou a escrever poesias, cuja autoria atribuía a poetas desencarnados. No ano seguinte, passou a publicar essas poesias no O Jornal do Rio de Janeiro e no Almanaque de Notícias de Portugal. Escrevia poesias e o jornal fez uma campanha e ele mandava as poesias para o jornal e o jornal publicava. Mas eram poesias que recebia de autores desencarnados. Honrarias. Muito modesto, Chico sempre recusou honrarias e homenagens, preferindo dedicar-se ao trabalho da psicografia e à prática da caridade com os mais necessitados. O Chico, de manhã, cedo, ia trabalhar ele arranjou um emprego no Ministério da Agricultura. Lá em Uberaba tinha que chama Fazenda Modelo. Era uma fazenda, onde faziam estudos sobre plantas, uma pesquisa, Fazenda Modelo. Né? E era datilógrafo lá. Né? Então ele ia a pé para a Fazenda Modelo. Né? Quando ele voltava para a Fazenda Modelo à tarde, ele ia para o Centro Espírita. Né? E quando acabava a tarefa do Centro Espírita, ele ia distribuir alimento para a população de rua. Cheguei em casa sempre tarde da noite, outro dia levantava cedo para ir na Fazenda Modelo. Ele tinha uma vida bastante difícil. Né? De 81 a 82, foi incluído na lista de candidatos ao Prêmio Nobel da Paz, tendo recebido mais 2 milhões de assinaturas. Mas não foi contemplado. Né? Outra pessoa ganhou. Mas, realmente, por receber 2 milhões de assinaturas, ele foi realmente, era uma pessoa conhecida. Em 1999, 99, o governo de Minas instituiu Comenda da Paz Chico Xavier. Hoje em dia existe uma comenda, uma medalha lá no estado de Minas, chamada Chico Xavier. Quer dizer, ele ficou sendo um dos patronos da medalha. Né? Em 2012, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, em concurso promovido pelo SBT e pela BBC. BBC de Londres, lá a BBC tem
representação no Brasil. Eles fizeram essa campanha, todo mundo votava, né? Ele foi eleito, né? O maior brasileiro de todos os tempos. Então, ele era uma pessoa, o pessoal reconhecia nele uma pessoa boa. Encontro com Emmanuel. Quando é que ele entrou com o Emmanuel, que é o padrinho dele, né? Aos 21 anos, teve o primeiro encontro com o seu mentor espiritual, Emmanuel, que lhe informou que ele tinha por missão psicografar uma série de 30 livros. E para isso, exigia 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Para escrever um livro, tem que ter disciplina. Tem horário para começar e horário para terminar. O Emmanuel ficava ao lado dele ditando o que ele tinha que escrever. E quando outra pessoa escrevia através dele, o Emmanuel ia junto. E ele ficava escrevendo lá. Às vezes dizia assim, eu tô cansado, o cara falou. Não terminou a hora ainda. E era assim. E uma vez ele tinha tido ele tinha problema de angina, dor no peito, né? Uma vez ele estava com uma dor no peito lá, e chegou o Emmanuel e falou assim, vamos trabalhar. Ele falou, não, hoje não, hoje eu estou 50% morto. Ele falou assim, mas eu estou 100% morto, eu vou trabalhar. Vamos embora. Ele foi trabalhar. Em 1932, a Federação Espírita Brasileira publicou sua coletânea de poesias de poetas desencarnados, brasileiros e portugueses, intitulada Parnaso do Além-Túmulo. Essa publicação foi o marco inicial de sua tarefa de psicografia. Então, o primeiro livro editado, né, que ele escreveu foi esse Parnaso do Além-Túmulo, onde ele pegou poesias de poetas já desencarnados. E muitos desses poetas, eles têm pessoas que estudam, né? Que estudam aquele poeta. E disseram, realmente é o mesmo cara. Esse aí é o mesmo quando estava encarnado, que o estilo é o mesmo. Podia ser que ele estivesse vendo, não tá bom. Podia ser que ele estivesse inventando, né? Então, realmente, foi autenticado. Caso Humberto de Campos. Isso aqui é o Humberto de Campos com o fardão do... A primeira. Peraí. Tem que voltar. Isso aí, tá? É a primeira. A pequenininha aqui. Humberto de Campos com o fardão, ele era da Academia Brasileira de Letras. Ele foi um escritor bem conhecido, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Né? Em 1930, a FEB publicou a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditada pelo espírito de Humberto de Campos, onde a história do Brasil foi contada sob uma ótica espiritual. Então, Humberto de Campos ditou, através do Chico, um livro sobre o Brasil, mostrando como é que foram tramadas no Brasil, aquelas mudanças que iam fazer, como é que foram tramadas isso? Tá? Contando a história do Brasil. Muito bem. A viúva do escritor moveu uma ação judicial contra o Chico, pleiteando direitos autorais. Se foi o meu marido que escreveu, eu quero direito autoral sobre isso. Né? Aí o Chico não ficou com dinheiro nenhum, né? Ele distribuía tudo. Né? Aí a Federação Espírita Brasileira contratou um advogado. Né? A defesa foi realizada pela Federação Espírita Brasileira. Na sua sentença, o juiz decidiu que os direitos autorais só poderiam ser pleiteados nas obras escritas em vida pelo Humberto de Campos, não cabendo ao tribunal decidir sobre mediunidade. O tribunal não discute mediunidade. Ele não está vivo, então não tem o que reclamar.
Mas a federação ficou preocupada com isso, né? Aí, o que aconteceu? Para evitar futuras alegações da família, o nome de Humberto de Campos foi substituído por Irmão X. Então, hoje em dia, se você for comprar esse livro, está escrito autor, Irmão X. Não está escrito Humberto de Campos. Para evitar problema, daqui a pouco outro parente distante resolve entrar, então, botaram Irmão X. Frederick Figner, está aí o Frederick Figner, era um milionário brasileiro. Hoje em dia a gente chamaria de bilionário brasileiro. A casa dele fica ali na rua Marquês do Abrantes, que hoje em dia é o Sesc, uma coisa assim, ali que era a casa dele. Sesc? Uma casa boa. Aí que ele morava, tá? Ao lado de uma faculdade que tem lá, é a casa dele lá, tá? Meu filho. Empresário de sucesso, dono da famosa Casa Edson. Casa Edson, só quem muito velho se lembra. Não é o meu caso. Ela foi a primeira, era uma casa famosa aqui no Rio, vendia toda a tecnologia da época. Vendia aqueles gramofones da manivela, era tecnologia. Começou a vender discos também, né? E também a Casa Edson criou uma gravadora, Odeon. A Odeon foi criada pelo Frederico Figner. Aqueles artistas da época, tudo gravavam na Odeon. Isso dava muito dinheiro, ele tinha muito dinheiro, né? Ele tinha facilidade para negócios, né? Então, tinha muito dinheiro. Bom, faltou falar que Frederico Figner, empresário de sucesso, é dono da famosa Casa Edson e da gravadora Odeon, legou no seu testamento, uma vultuosa soma para Chico, que não aceitou a oferta, repassando pela Federação Espírita Brasileira para ser empregada em atividades de caridade. Ele, quando morreu, deixou um testamento e deixou uma grana para o Chico. O Chico falou, não aceito, não quero, mas ele deixou para você, não quero, não quero. Aí ele passou isso aí para a Federação Espírita Brasileira, para empregar isso nas instituições de caridade. Tá? Em 1948, um ano após o desencarne de Frederico Figner, Chico psicografou um livro, Voltei, no qual ele, Frederico Figner, empresário, narra seu próprio desencarne. Para evitar problemas com a família sobre direitos autorais, Figner se apresentou como seu nome de irmão Jacó. E até hoje o livro é de grande vendagem. Eu tenho aí uma palestra sobre o Voltei. O Frederico Figner, ele era empresário, e no meio dos empresários assim, o pessoal geralmente não tem religião, né? O empresário, a religião dele é dinheiro, ele não tem religião, né? Era católico por conveniência, ou alguma conveniência, mas o Frederico Figner é muito espírita, ele foi dirigente da profissão espírita, né? Então, quando eu sempre tive uma reunião de empresários, ele falava do espiritismo, coisa e tal, eu pensava, então eu vou fazer o seguinte, quando eu desencarnar, eu vou escrever um livro contando meu desencarne para vocês votar que sou eu. E foi o que ele fez, né? Ele chegou e escreveu um livro, um ano depois da sua morte, né? Escreveu um livro, né, chamado Voltei, eu voltei, tá? Que traduzido em muitos idiomas. Eu vi isso, quando eu tive no Panamá a trabalho, né? Eu vi esse livro lá em espanhol, chama-se Volvi. Frederico Figner, né? Então, muito interessante, é muito interessante ele contando como é que foi o desencarne dele, que ele contando que ele desencarnou, estava sendo meio fraco. Aí quem estava presente no desencarne dele é Bezerra de Menezes, o cara estava alto nível, né? Aí Bezerra levou ele lá para a praia de Copacabana, né? Ele está maluco, cara. Eu estou de pijama aqui na praia, alguém pode me ver? Calma, você está desencarnado, cara. Estou desencarnado. Para pegar energia. O mar tem muita energia.
Por que o mar tem muita energia? Porque a energia mais poderosa do mundo é a energia cósmica, que jorra sobre a Terra. Tá? Mas como 2/3 da Terra é água, é mar, o mar tem muita energia. Um banho de mar é muito energético. Agora, para a gente receber essa energia, a gente tem que estar harmonizado. Tem que estar no canal do bem. Senão você não recebe. Não recebe. Você aqui está recebendo energia cósmica. Mas se você está pensando mal da vizinha, pensando mal do político, pensando mal do técnico da seleção, você não recebe. Isso é negativo. Só quando você está no positivo é que recebe, porque essa energia é positiva. As energias iguais se atraem. Se atraem. A gente sempre atrai para a gente pessoas de mesma energia. Tá? Sempre mesma energia. Entendeu? Encarnados e desencarnados. Se você é vigarista, vai atrair vigarista, encarnado e desencarnado. Eu dando uma palestra naquele centro lá da rua da Passagem, né? Uma moça perguntou assim, então me explica por que nesse negócio de energia, por que eu só arranjo um namorado mala? Porque você é uma mala. A gente atrai pessoas iguais, né? Melhora você que vai melhorar o namorado. E outra coisa, se você está andando na rua e alguém te tirar o celular, de alguma maneira você atraiu esse cara. Tá? Ele está no negativo. Você ficou negativo um tempo, atraiu o cara. Se está sempre no positivo, esse cara não chega nem perto. Então nós temos que cuidar da nossa energia, cuidando do que a gente fala. Cuidando do que a gente fala. Toda crítica negativa, não interessa para quem. Mesmo que um cara chato que mereça, ao criticar esse cara, você está negativo. Esse é o problema. Tá? É difícil, mas tem que controlar, né? Nosso Lar. O livro Nosso Lar. Em 1943, Chico psicografou o Nosso Lar, o mais vendido e divulgado livro de sua obra, com venda estimada de 2 milhões de exemplares. Nosso Lar é o livro mais vendido no Brasil. Nenhum ator brasileiro vendeu 2 milhões de obras. Ele vendeu, né? Tem um filme com esse nome. Né? Nosso Lar foi editado pelo médico André Luiz e se tornou um filme em 2010. Muito interessante o filme. Mas só que o cara que fez o filme é filme, né? Ele colocou cenas quanto ele vê com o Nosso Lar. Né? Colocou o Emmanuel. O Emmanuel não aparece no Nosso Lar, né? Muito bem. Caso Davi Nasser e Jean Mazon. Esse é o Davi Nasser, esse é Jean Mazon. Jean Mazon é francês, mas morava no Brasil, fala um português atrapalhado, mas fala português. Em 1944, Davi Nasser e Jean Mazon decidiram desmascarar o Chico e se apresentaram em Uberaba como jornalistas americanos, interessados em fazer uma reportagem sobre o médium. Usaram nomes falsos e falavam só inglês. Então, ele queria dar um chega para lá no Chico, né? Ele achava que tudo que o Chico fazia era farsa, então ele foi lá, se apresentou falando inglês, que era o jornalista inglês, e o João Mazon também, que é o jornalista inglês, né? Se apresentaram lá. Muito bem. Porque o Davi Nasser, ele escrevia numa revista chamada O Cruzeiro. Né? Só quem é a coroa que se lembra disso. O Cruzeiro já deixou de circular, deixou uns 50 anos por aí. Mas então ele escrevia no Cruzeiro, ele fazia reportagens bombásticas, denunciava não sei o quê, fazia. Então resolveu fazer uma para desmascarar o Chico. Né? Então, Chico os recebeu com muito carinho, com intérprete, fala inglês, fala português, e ofertou um livro para cada um. Pegou e deu um livro para o João Mazon e um livro para o Davi Nasser. Tudo bem. Ao chegar em casa, Davi Nasser sentou-se diante da máquina de escrever
disposto a redigir um texto chamando Chico de farsante. Quando recebeu um telefonema de Mazon, perguntando: você já viu a dedicatória do livro recebido? Que livro que o Chico te deu? Você já leu? Eu disse: não, vai lá e lê a dedicatória. Foi ler. Estava escrito o seguinte. Estava escrito o seguinte na dedicatória: ao meu irmão da Benácia, de Emmanuel. Ele deu um nome fictício, falava inglês, o cara tirou para ele. Ao da Benácia, de Emmanuel. Mazon havia recebido a dedicatória semelhante. Quer dizer, eles não estavam enganando ninguém lá. O Chico não sabia do nome dele, quem ele era, tudo, e eles falando inglês, né? Bobão, né? Então, por isso, da Benácia dele, cara, eu nunca mais me meto com o espírito. E não escreveu a reportagem. Caso Amaury Pena. Em 1958, Chico enfrentou nova polêmica, desta vez pelas denúncias do sobrinho Amaury Pena. O Amaury era filho da irmã do Chico. Tá? O sobrinho, que se dizia médium psicógrafo, anunciou pela imprensa que ele e seu tio eram farsantes e imitadores. Porque a imprensa dava dinheiro para esses caras falar isso, porque aí vendia. O negócio é vender, né? Vender revista, é vender revista. Tá? Então ele declarou que ele psicografava e o tio também, mas na verdade todo mundo era mentiroso. Tá? Chico defendeu-se, negando qualquer proximidade com o sobrinho. Falei: pô, esse cara quase não conheço, quase não vejo. Né? Com remorsos pelo dano causado à reputação do tio e com problemas de alcoolismo, ele era alcoólatra, né? Amaury retirou a acusação e foi internado em um sanatório psiquiátrico em São Paulo, onde desencarnou. Né? Realmente, ele, como era meio perturbado, os caras ajudaram ele para ele fazer esse estrago aí, mas não estragou muito não, porque o Chico tinha bom conceito, né? Bom conceito, mas ele perturbou, né? Programa Pinga Fogo. No início dos anos 80, Chico participou de um programa de televisão de grande repercussão. Na verdade, foi em 1971 esse programa, Pinga Fogo, tá? Que era apresentado por um locutor chamado Saulo Gomes, o cara era famoso, Saulo Gomes, né? Na TV Tupi. Sua entrevista ao vivo no programa Pinga Fogo da TV Tupi, em julho de 71, atingiu 21 pontos e foi reprisada 3 vezes em São Paulo e retransmitida para todo o país, além de uma edição extra do Diário de São Paulo contendo a íntegra do que foi tratado. O jornal pegou tudo que foi tratado e fez um jornal inteiro sobre isso, e o jornal vendeu pra caramba. E esse programa teve uma repercussão imensa. Tá? Chico, naquela humildade, fizeram perguntas embaraçosas para ele. Mas ao lado dele estava o Emmanuel. Quer dizer, aí, assim até eu, né? O programa se estendeu muito além do horário programado. O apresentador declarava várias vezes que em breve chegaria o fim, mas os assuntos continuavam. Que as pessoas tinham pergunta para fazer, e o Chico respondia a todas. Tinha pergunta para fazer. E aí o programa não acabava nunca. O programa passou mais de 2 horas de término do programa, o programa continuou. Episódio do avião. Chico contou no programa um episódio ocorrido no interior de um avião, num voo de Uberaba para Belo Horizonte. Ele pegou um avião em Uberaba para ir para Belo Horizonte. Tá? E um avião pequeno, né? E no caminho o avião passou por nuvens e começou a apresentar estabilidade. E as pessoas começaram a gritar no avião, né? E o Chico também. O avião passou por forte turbulência e todos os passageiros começaram a gritar muito. E o Chico começou a gritar muito mesmo, muito, gritando. Ele estava gritando, mas quando de repente aparece no avião o Emmanuel.
Emmanuel entrou no avião, encontrou o Chico gritando e censurou. Cala a boca, morra com a educação, para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Aí, qualquer... Souberam, a viagem foi tranquila, até o final. Ao final do programa, Chico psicografou um poema ditado por Ciro Costa, chamado Segundo Milênio. Então, continuando. 6 meses depois do programa, que o programa foi em julho, né? Eles agora fizeram um outro programa em dezembro. O sucesso do programa levou a uma segunda edição em dezembro de 71, com uma audiência de 86%, quer dizer, praticamente todo brasileiro estava ligado na televisão. Tá? Segundo o Ibope. O apresentador, que era Saulo Gomes, afirmou ser o recorde de audiência da TV brasileira. Uma emissora de televisão ficou com 86% de audiência. Não existe. Né? Só o Chico mesmo. Diante da pergunta do apresentador sobre o que pensam os benfeitores espirituais sobre a atual posição do Brasil, Chico respondeu: é das mais dignas e encorajadoras. Nossa democracia está guardada de todas as forças que pregam a desagregação. Realmente o Brasil é protegido, as coisas que não acontecem em outros países, aqui tudo acaba dando certo. Né? Guerra civil, nada disso tem aqui no Brasil. No final do programa de TV, psicografou um poema ditado por Castro Alves, intitulado Brasil. Emmanuel. Nas 2 edições do programa, Chico respondeu alegremente sobre a inspiração de Emmanuel a todas as perguntas de jornalistas e da plateia, sobre temas como mediunidade, psicografia, vida em outros planetas, reencarnação, falou sobre aborto, sobre cremação, sobre homossexualidade, sobre umbanda, sobre morte, evolução, vegetarianismo, transplantes de órgãos, milagres, divórcio e muitos outros. Perguntas que não paravam de chegar e ele respondia a todas, com tranquilidade. Desencarne. Chico contou a parentes e amigos que seu desencarne seria num dia de grande alegria e festas dos brasileiros, para que a notícia de sua morte não causasse tristeza. E como ele viu que ele era muito conhecido e fez audiência de televisão, ele achou que o dia que ele morresse ia dar uma onda de tristeza, né? Então ele escolheu morrer, quer dizer, esse cara conseguiu, escolheu morrer. Um dia de grande alegria para o povo. Ele morreu, tá? No Otávio Média, desencarnou aos 92 anos de idade, em 30 de junho de 2002, no dia em que o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos. No dia de final de Copa, coisa e tal, aí ele morreu, o pessoal estava todo contente, né? Que é para não... Interessante, como ele é humilde mesmo, sempre procurou, né? Agir de modo a não chamar atenção, né? Não chamar atenção, não causar nenhum problema para ninguém. Impressionante o cara. É um exemplo de vida mesmo, Tá? E aqui eu quero contar uma história do Chico, que é o seguinte. O Chico um dia vinha voltando a pé. Já passou nossa hora? Não. Tá bom. Não, porque a última vez que eu dei essa palestra, me entusiasmei, ela terminou 10 para meia-noite. O Chico vinha voltando a pé da Fazenda Modelo, né? Um pouquinho antes, uma carroça passou e o cavalo pisou em cima de um cachorrinho. Pum! Aí o cachorrinho ficou no chão. Né? Aí ele vinha caminhando a pé, ele falou, meu amigo, se você está no meu caminho, que eu tenho alguma coisa com você. Pegou e levou para casa.
Chegou em casa, limpou o cachorro, ferimento na pata, fez um curativo, botou uma bandagem ali e ficou cuidando do cachorro. O cachorro ficou bom, aí o cachorro ficou esperto e amigo dele. Todo dia ele chegava e o cachorro estava esperando na porta, aí fazia aquela festa, coisa e tal. Então, tinha dias que ele ia para fazer a modelo, depois ele voltava para o centro, depois ele ia ainda na caravana distribuir alimentação para a população de rua. Chegou tarde, cara. Acho que o cachorro estava esperando ele sempre. Daí ele brincava com o cachorro. Aí um dia ele chegou em casa, o cachorro estava morto. Morreu. Eu falei, caramba, tia. Não, o cachorro estava quase morto. Estava quase morto. Ele pegou o cachorro, abraçou, beijou o cachorro morreu. Meu amigo, me esperou, né? Para se despedir, que coisa. Aí ficou triste. Aí pegou o cachorro, enterrou no jardim. Ficou triste com aquilo, mas acontece, né? Aí tinha uma vizinha falou, Chico, sabe por que morreu o teu cachorro? Não. Aquela vizinha ali foi que envenenou. Envenenou. Ela botou veneno na comida, deu comida e ele morreu. O Chico ficou raro, mas ficou assim, revoltado. A vizinha explicou depois que queria proteger o Chico. Porque o Chico chega tarde de casa e ainda ia brincar com o cachorro. Se não brincasse, dormia mais cedo. Achava que o Chico ia dormir cedo. Então ela fez isso na cabeça dela para ajudar o Chico. Mas o Chico estava... Aí o irmão apareceu para ele e falou, olha, não posso trabalhar contigo assim. Tá? Você está cheio de mágoa. Não dá. Não vou trabalhar com você assim. Tem que ter sintonia. Ele falou, pô, mas o que eu vou fazer? A solução é a seguinte. Você vai procurar saber o que a vizinha mais está precisando. E vai dar de presente para ela. Isso vai mudar o teu modo. Hã? A vizinha que matou o cachorro? É. Vai procurar saber o que mais ela está precisando. Isso vai dar de presente para ela. Isso aí. Falou, tá bom. Aí o pessoal falou, olha, ela costura à mão. O sonho dela é da máquina de costura. Ela faz roupinhas, casaquinho, coisa e tal, né? Mas faz tudo à mão. Porque ela não tem máquina. E máquina, isso ia ser uma moleza, né? Tá bom, foi numa loja de máquina. O preço da máquina. Que era o que o Brasil importava, não fazia nada no Brasil, né? Aí, uma loja só de máquina, ele escolheu uma lá, essa aqui. Tá bom. Aí ele pegou o salário dele, né? Entregou para o cara disse, isso aqui é o seguinte, é 1/10 da máquina. Mas como o senhor é conhecido na cidade, o senhor pode ir pagando a crédito. Tá bom. Então ele mandou o cara embrulhar a máquina direitinho, e ele foi na casa dela, bateu na porta e caiu de presente para a senhora aqui. Uma máquina de costura. Pô, ela ficou radiante. Pô, o Chico me perdoou. Eu disse, não, nada disso. Eu que peço perdão para você. Aí com isso, com aquela alegria dela, aquele abraço que ela deu nele, assim, ele mudou o padrão vibratório. Aí ele continuou trabalhando com o Emmanuel numa boa. Né? E ele transferiu para ela. Ela sabia que ela tinha uma... mas ela ficou assim... Ele confortou muito ela, né? Ela ficou assim porque ela fez isso para ajudar o Chico. Era a cabeça dela, que ela não fez para castigar ninguém. Né? Então, está tudo certo. Então, com isso, né? Com essa história aí, a gente... Né? Chega o final da nossa palestra da tarde de hoje. Muito obrigado. Quem quer fazer pergunta pode entrar em fila aqui. Mas pode fazer, né? Pode fazer.
E se alguém tiver muita dúvida, eu repito tudo de novo. Então a gente... Ninguém cansa de ouvir. É isso que eu ia dizer agora. A gente agradece muito, né? E é sempre bom a gente estar falando do Chico e ouvindo as histórias, que também traz muito aprendizado para a gente, né? As histórias dele. Então, só temos a agradecer ao nosso irmão Feliciano e a essa espiritualidade maravilhosa e a permissão da gente estar aqui, né? Nesse estudo, ouvindo esses exemplos que nos fortalecem, nos anima, né? Na nossa caminhada, para a gente continuar com coragem, com persistência, seguindo Cristo. Então, que tenhamos todos um final de dia maravilhoso e retornemos para os nossos lares com muita paz e harmonia. E assim seja. Graças a Deus.